E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais práticos e ao mesmo tempo mais profundos da Bíblia, o livro de Provérbios. Mas tira da cabeça aquela imagem de uma lista de regras antigas e empoeiradas, tá? Provérbios é na verdade um convite para uma jornada que pode, de verdade, transformar o jeito que você vive na busca pelo que a gente chama de sabedoria. E a nossa jornada já começa com essa pergunta na lata. Pensa comigo. E se sabedoria não for um dom? Algo com que a gente simplesmente nasce, mas sim uma decisão, um caminho que a gente escolhe seguir todo santo dia. É exatamente essa a pegada de Provérbios. A vida é uma série de escolhas. E a gente vai ver como o próprio livro nos entrega esse mapa. Então vamos lá. O primeiro passo nessa caminhada é entender qual é a desse convite. Os primeiros capítulos de Provérbios funcionam como um grande prefácio, sabe? Eles preparam o terreno e mostram o porquê de tudo que vem pela frente. É aqui que o nosso mapa começa a ser desenhado. Primeiro, a gente precisa alinhar o que é sabedoria nesse contexto. A palavra em hebraico é chokmah, e ela vai muito além de só acumular conhecimento, de ser um cabeção. É uma habilidade, quase como uma arte de viver bem. Pensa nela como uma competência prática que, ao mesmo tempo, clareia sua mente e molda quem você é e te ajuda a tomar as decisões certas no meio do caos da vida. E aqui, gente, está a chave mestra que abre o livro inteiro. Esse versículo é o que os estudiosos chamam de princípio hermenêutico. Nome chique, né? Mas na real quer dizer o seguinte: ele é a lente através da qual a gente tem que ler todo o resto. É o ponto de partida oficial. Sem entender isso aqui, a gente nem começa a jornada de verdade. Beleza, o convite está na mesa, a gente já entendeu a base de tudo. E agora? Agora o livro nos joga direto numa encruzilhada. A jornada pela sabedoria não é uma estradinha reta e única. É uma escolha, uma decisão crítica entre duas trilhas que vão para lados completamente opostos. De um lado, você tem o caminho da sabedoria. Ele te leva para a vida, para a ordem, para a justiça. É o caminho construtivo. Do outro está o caminho da loucura, uma trilha que, segundo o livro, não tem rodeios. O destino é a morte, o caos, a violência e o engano. As consequências de cada escolha são colocadas na mesa, preto no branco. E o mais legal é que esses dois caminhos não são só uma ideia abstrata, um conceito. Provérbios dá vida a eles, personificando cada caminho em uma figura feminina poderosa. São duas vozes que estão o tempo todo nos chamando, tentando nos puxar cada uma para sua direção. E aí começa a treta, o duelo de vozes. A dama sabedoria joga limpo. Ela fala em público, a voz dela é honesta e o convite que ela faz é para construir uma vida de verdade, uma vida que faz sentido. Já a mulher loucura, ela é sorrateira, ela age no segredo, a voz dela é sedutora e ela imita o chamado da sabedoria, mas de um jeito falso, distorcido. O convite dela leva para o caos e para a morte. Soa familiar? Essa batalha pela nossa atenção é super atual. Essa disputa toda chega no seu ponto máximo, tipo o clímax de um filme, lá no capítulo 9. A escolha abstrata entre dois caminhos e duas vozes se transforma numa cena muito concreta, muito viva. Um convite para dois banquetes totalmente diferentes. É a hora da decisão final. Cara, o contraste é absurdo. A dama sabedoria oferece um banquete na casa dela, uma casa bem construída. A oferta a pão e vinho, que são símbolos de vida, de comunhão. O convite é aberto, é honesto e o resultado é vida, é entendimento. Do outro lado, a mulher loucura também oferece um banquete, mas é com águas roubadas e pão comido às escondidas. O método dela é a sedução no escuro, e o resultado, como o livro avisa, é um jantar na companhia da própria morte. Agora, para a gente amarrar todas as pontas, vamos fechar o círculo. Depois de ver a jornada, a encruzilhada, as vozes e os banquetes, está na hora de voltar para o ponto de partida, para o fundamento que sustenta essa estrutura toda. Porque, no fim das contas, com toda essa poesia, essa riqueza de imagens, tudo se resume a uma única coisa. Uma única atitude fundamental que define qual caminho você vai seguir e qual voz você vai escutar. E esse ponto é o tal do temor do Senhor. E aqui muita atenção, porque isso não tem nada a ver com ter medo de Deus tipo pavor. De jeito nenhum. O sentido aqui é de um respeito profundo, de reverência. É reconhecer o lugar de Deus como Criador e tentar alinhar sua vida com a ordem que Ele estabeleceu. É uma lealdade que nasce da confiança, não do medo.
E é exatamente dessa postura que a sabedoria de verdade começa a florescer. E é assim, com essa escolha na nossa mão, que o livro de Provérbios nos deixa. Porque, no fundo, essa não é só uma história antiga. É um drama que acontece na nossa vida hoje. As duas vozes, da sabedoria e da loucura, continuam nos chamando das telas dos nossos celulares, das ruas, de dentro da nossa própria cabeça. Elas continuam oferecendo seus banquetes. A pergunta que Provérbios faz para cada um de nós, e com a qual eu te deixo agora, é: qual banquete você vai escolher?